Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente las águas tranquilas, refrigera la minha alma, guia-me pelas veredas de la justiça, por amor de su nome. La ainda que eu andasse pelo vale de la sombra de la morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o tu bordão e tu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa na presença de meus inimigos. Ruge la minha cabeça com arroz, lo meu carro transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de la minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E daí entraremos no capítulo 6. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escute o que diz Deus. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. Por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, o sofrimento e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, sem comer, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza. Mostramos que somos servos de Deus por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes,
outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Essa palavra era o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. A palavra, ela começa falando, portanto, Paulo começa falando, estamos aqui falando em nome de Cristo, como o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Paulo falava que estava ali, mas falando em nome de Jesus Cristo. Ele estava falando como se fosse o próprio Deus falando. E aí continua falando. Vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigo. O que Paulo queria falar é que quem faz a transformação na vida das pessoas é Deus. É Deus que transforma os seres humanos na Terra. As pessoas pensam, muitas vezes, que outras pessoas podem transformar elas, mas não é pessoas que faz a transformação. Quem faz a transformação nos seres humanos, a mudança verdadeira, é Deus, é somente Deus que pode transformar o homem. Deus pega pessoas que estão perdidas no mundo do pecado e faz uma transformação, porque é Deus que faz a transformação nas pessoas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na vida das pessoas. É o Espírito Santo que faz a verdadeira transformação nas pessoas. Porque o Espírito Santo, ele gosta de fazer reformas. O Espírito Santo pega o que está destruído e ele conserta novamente, porque é o Espírito Santo que faz a transformação que as pessoas na Terra precisam. A palavra, ela continua falando, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz, que carregou sobre ele todos os pecados, iniquidades do mundo, dores. Foi ele que carregou tudo sobre ele, para que nós hoje pudéssemos viver em acordo com a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus na terra, para que todos os povos em todos os lugares da terra possam ter a salvação das suas almas. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, foi o Cordeiro vivo de Deus para que todos os seres humanos possam ter a salvação de sua alma aonde estiver na terra. A palavra continua falando. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus. Era Paulo falando para os seus companheiros de pregação, os seus companheiros que levavam o evangelho para outras pessoas. Paulo, ele passava dando ensinamento a algumas igrejas
Ele estava falando para a igreja de Corinto, para as pessoas que trabalhavam com ele na pregação do Evangelho. A palavra ela continua falando. Ele fala que a graça de Deus, a qual vocês receberam, escute o que Deus diz. Quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e eu socorri quando chegou o dia da salvação. Quando chega o tempo de Deus ajudar as pessoas na terra, Deus mostra a sua bondade, Deus ajuda, Deus atende o pedido das pessoas que confiam nele, mas que confiam nele na verdade do Espírito Santo. Ele ajuda essas pessoas, ele socorre essas pessoas. E Deus mostra para as pessoas na terra que Jesus Cristo, seu Filho, é o Salvador da humanidade. Ele mostra que chega o tempo da salvação para as pessoas na terra, mesmo para as pessoas que estão perdidas pelo caminho. Deus mostra que chegou o tempo da salvação, mas basta que vocês se arrependam dos pecados para que vocês tenham a salvação da sua alma, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar da terra. Não importa quem são vocês, não importa qual é a sua cor, a sua raça, a sua nação, não importa se você mora na cidade ou nos campos, se você é pobre, se você é rico, não importa. Deus diz que chegou o tempo da salvação para todos os seres humanos da terra, mas basta se arrepender dos pecados para vocês terem a salvação das suas almas. Continua falando a palavra. Escute, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Paulo continua afirmando que hoje é o dia de ser salvo. Esse é o tempo que você pode ser salvo por Deus, aonde você estiver na terra. Se entregue para Deus para você ter a salvação da sua alma. Você pode pensar que está muito cedo, mas você não pode deixar para amanhã, porque você não conhece o teu futuro, você não sabe por quanto tempo você vive na terra. Você sabe que hoje você está vivendo na terra, mas você não sabe até quando você vive, se você dura alguns dias, uma semana, um mês, uns anos, ou muitos anos, isso você não sabe, porque você não conhece o tempo futuro. Quem é o dono do tempo é Deus, ele conhece tudo, ele conhece você desde antes de você nascer. Deus conhece tudo sobre você e você não conhece nada. Por esse motivo, ele fala: se arrependa dos pecados na terra, para que você possa ter a salvação da sua alma. Se arrependa na verdade do Espírito Santo, porque Deus ele conhece o fim desde o começo. A palavra ela continua falando. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Era Paulo falando que ele não queria que ninguém achasse defeito no trabalho dele como pregador do Evangelho, como ele ensinava nas igrejas, ele ensinava como as pessoas deveriam viver cumprindo os mandamentos de Deus. Paulo ensinava, mas não por ele próprio, ele ensinava porque ele foi chamado por Deus, ele ensinava pelo Espírito Santo de Deus, quem estava com ele, ajudando nos ensinamentos em tudo, é o Espírito Santo de Deus. A palavra continua falando. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições e o sofrimento, porque Paulo ele era pregador do Evangelho, ele ensinava, mas ele também teve muito sofrimento. Muitas pessoas pensam que os pregadores do Evangelho não têm sofrimento,
não sentem o mesmo que os outros sentem, mas se enganam, porque todos têm o mesmo sofrimento. Todos os seres humanos da Terra estão sujeitos a tudo. Como o profeta Elias, ele estava sujeito às mesmas coisas das outras pessoas. Assim hoje, todos os pregadores da Terra estão sujeitos às mesmas coisas das outras pessoas, só com uma diferença, que estão pregando a palavra da verdade, porque o Espírito Santo está ajudando na pregação da palavra da verdade. Se fosse pelas pessoas próprias, ninguém poderia pregar a verdade se o Espírito Santo não estiver ali ajudando as pessoas. Todos os pregadores estão sujeitos às mesmas coisas que as outras pessoas sentem na terra. Paulo continua falando, suportando muitas aflições, tendo paciência, suportando sofrimento, suportando dificuldades. Ele fala: temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, sem comer, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostrando que somos servos de Deus. Então, todos os pregadores da terra estão sujeitos às mesmas coisas das outras e às vezes sujeitos a muito mais sofrimento por causa da pregação do Evangelho, porque são muitos na terra que não aceitam a pregação verdadeira do Evangelho, tanto que Paulo ele fala: temos sido chicoteados, temos sido presos, agredidos nas agitações populares. Porque ele fala populares porque não são aceitos pelas pessoas, e assim o sofrimento aumentava no tempo dele, e assim hoje é a mesma coisa, o sofrimento é o mesmo. Fala: temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer, por meio da nossa pureza. Conhecimento, ele fala, paciência e delicadeza, para mostrarmos que somos servos de Deus. Que todos saibam que os pregadores na terra estão sujeitos às mesmas coisas das outras pessoas na terra, porque todos são seres humanos. E quando se fala a verdade da palavra de Deus na terra por meio do Espírito Santo, mostrando o amor para as pessoas, outras pessoas não vão gostar, porque de mostrar o verdadeiro amor, as pessoas muitas vezes não gostam, porque muitos na terra estão acostumados com mentiras, com engano, com falsidade. Esse é o motivo que muitos pregadores sofrem na terra, por estar falando a palavra da verdade, mostrando para todos os povos a mensagem verdadeira do poder de Deus, sobre toda a terra, mostrando que Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para a salvação da humanidade inteira, mostrando que Deus teve o amor maior por todos os seres humanos, que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todos hoje tenham o direito à salvação da sua alma, mas para isso as pessoas têm que escolher se elas querem a salvação da sua alma. Deus, ele quer que todos aceitem a salvação da sua alma, mas que cumpra os seus mandamentos na terra, porque para ter a salvação verdadeira da alma, tem que cumprir os mandamentos de Deus na terra, fazendo tudo o que é certo. Paulo continua falando:
por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Essas armas que Paulo fala para atacar e para se defender são armas espirituais, são armas em orações, em jejuns, em louvores a Deus. Essas são as armas que Paulo fala para atacar, para se defender. É a arma espiritual, é a armadura espiritual que todas as pessoas devem levar com elas para estar se defendendo de enganos, de falsidade, de mentiras, para estar se defendendo. Paulo continua falando. Às vezes somos elogiados e às vezes caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como os mentirosos, mas falamos a verdade. Paulo fala que naquele tempo já tinha e hoje tem na terra. Ele fala, às vezes somos elogiados e outras vezes somos caluniados. Algumas pessoas gostam, aceitam, outras não gostam e não aceitam. Uns insultam, outros não. Uns falam bem e outros falam mal. Mas, ele continua falando, mas nós falamos a verdade. Assim como Paulo. Ele falava a verdade naquele tempo. Os pregadores verdadeiros adoradores de Deus, de Jesus Cristo, esses verdadeiros adoradores, eles falam a verdade, mesmo que sejam caluniados, insultados, mesmo que muitas vezes sejam chamados de mentirosos, mesmo que muitas vezes sejam chamados de loucos, falamos a verdade, assim como os outros pregadores na terra falam a verdade, eu também falo a verdade. Eu sei que não sou aceito por muitas pessoas na terra, porque as pessoas não gostam de falar toda a verdade. Muitos falam meia verdade para estar agradando outras pessoas, mas eu não preciso estar agradando outras pessoas, assim como sei que tem muitos pregadores na terra que eles também não precisam agradar outras pessoas na terra, porque nós só precisamos estar agradando a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Nós precisamos agradar somente eles que estão no alto, porque tudo o que vem do alto é melhor do que o que está na terra. Melhor para nós é agradar a Deus do que agradar os homens da terra, porque tudo o que vem do alto é melhor para nós, as coisas do alto, as coisas celestiais que vêm do alto é melhor para a vida de todos os povos e de todas as pessoas na terra que cumpriu os mandamentos de Deus, que falar toda a verdade, sempre a verdade, porque não temos que esconder nada de ninguém, sempre falar a verdade, ainda mais sobre a palavra de Deus na terra, está sempre falando a verdade, levando a verdade para as pessoas começar a conhecer a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Conhecer de verdade, conhecer o nosso Deus vivo, que está acima de tudo e de todas as pessoas em toda a terra. Paulo, ele continuou falando, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Paulo ele falava que ele era tratado como desconhecido, embora fosse conhecido de todos, e era tratado
como se estivesse morto, mas continuava vivo. Assim, na Terra, as pessoas que pregam o Evangelho muitas vezes são tratadas como se estivessem mortas, mesmo estando viva. As pessoas são tratadas como se elas fossem invisíveis aos olhos de outras pessoas. As pessoas fingem não estar vendo, fingem não estar conhecendo as pessoas, porque as pessoas não gostam da palavra da verdade na Terra. Algumas gostam, mas não são todas. As pessoas colocam no coração inveja, colocam ódio no coração pela palavra de Deus. Mas Deus já falava que chegaria um tempo que os pregadores da terra seriam perseguidos, e o tempo já chegou. Esse é o tempo que os que falam a verdade na terra são muito perseguidos pelas outras pessoas na terra, não importando na qual igreja está, não importando se vai à igreja, se não vai. Se você falar toda a verdade, você é perseguido. Você é perseguido porque as pessoas não gostam da verdade, mas elas não sabem que o que não gosta da verdade é o demônio. É o demônio que coloca no coração das pessoas para não gostar da verdade, para não deixar entender a palavra de Deus da verdade. É os demônios que não gostam que fale a verdade sobre a palavra de Deus, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus, não entre no coração delas, para que as pessoas percam a salvação das suas almas. Mas Deus quer que o conhecimento, que a palavra da verdade dele, chegue às pessoas de verdade, para as pessoas compreender quem foi Deus, Jesus, o Espírito Santo, para as pessoas entender como devem viver na terra uma vida melhor, cumprindo os mandamentos de Deus, fazendo o que é certo, vivendo uma vida na terra com mais paciência, vivendo uma vida na terra com mais inteligência, cumprindo os mandamentos, vivendo uma vida sem confusão, se acertando entre as pessoas, mostrando o amor ao próximo, umas pessoas pelas outras, mas mostrando o amor ao próximo verdadeiro. Continua falando a palavra, Paulo continua. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Paulo, ele falava que muitas vezes parecia que as pessoas, elas achavam que ele estava morto, mas na verdade ele estava muito vivo na palavra de Deus. Ele fala, às vezes ficamos tristes e às vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos. As mesmas coisas que todos sentiam, os pregadores também sentem. Às vezes ficam tristes, às vezes ficam alegres, mas às vezes enriquecemos muitas pessoas. Enriquecemos muitas pessoas, que Paulo falava, é através da palavra de Deus, levando a palavra verdadeira para outras pessoas na terra. É esse o enriquecimento que Paulo fala aqui, enriquecimento ajudando outras pessoas na terra. Ele fala, parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo, porque parece que não temos nada, possuímos tudo, porque temos a presença de Deus, temos o Espírito Santo junto conosco. Por esse motivo, enriquecemos outras pessoas,
com a palavra da verdade, a mensagem de Deus que chega para as pessoas em toda a terra, entrando no coração delas. Assim, levamos a palavra enriquecendo outras pessoas na terra. Glórias e glórias a Deus. Continua falando a palavra. Paulo continua: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para você. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos. Era Paulo ensinando a igreja de Corinto, ensinando as pessoas como viver e fazer o que é certo perante a Deus. Ele fala que ele estava falando francamente, ele estava falando completamente com o coração aberto para aquelas pessoas ali, mas ele entendeu que nem todos recebiam a palavra verdadeira. Ele fala: não temos fechado o coração, vocês é que têm. Por quê? Ele deu ensinamento, estava dando ensinamento, mas não era todos que queriam cumprir o ensinamento que ele estava dando. Por isso ele fala que eles tinham fechado o coração para receber a mensagem verdadeira de Deus. E ele continua falando: eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Paulo estava ensinando eles como se fossem filhos dele. Ele fala: tenham por nós os mesmos sentimentos que temos por vocês. Paulo, ele acaba falando que ele tinha um sentimento bom por eles, um sentimento de levar a palavra agradável, boa, perfeita de Deus para eles e ensinar como que eles deveriam viver ali naquela igreja. E assim, hoje em toda a terra, Deus quer que as pessoas levem umas para as outras sentimentos bons. Paulo fala que ele ensinou como se eles fossem filhos deles. E quando se fala em filhos, é porque o sentimento é bom, é agradável, é um sentimento de amor pelas pessoas. E assim Deus, ele quer que as pessoas tenham um sentimento de amor pelas outras na terra, levando a palavra verdadeira e os ensinamentos dele, da mensagem de Deus, falando do amor de Deus para as pessoas na terra, para estar ajudando as pessoas na terra se levantar, porque são muitas as pessoas que estão fracas na terra, são muitos que caíram, são muitos que perderam a esperança. Tem outras pessoas que nem sabem viver direito na terra porque não tiveram ensinamentos da parte de Deus. Muitos não tiveram ensinamento bom de seus pais. Muitas pessoas, elas não tiveram o verdadeiro ensinamento que deveriam ter. Sabemos que as pessoas mais velhas, elas têm um ensinamento melhor do que as pessoas da geração mais nova, porque a geração mais velha ensinava melhor os seus filhos como viver. Só que a geração mais nova deixou os filhos viver a sua própria vontade. Sabemos agora que muitos na terra estão perdidos na caminhada da vida por falta de ensinamento, por falta de conhecimento, por falta de ter o conhecimento das pessoas mais velhas. Muitos sofrem hoje na terra, muitos não sabem o que fazer
e sofre por falta do conhecimento. Essa é a palavra que o Espírito Santo mandou deixar para todos no dia de hoje.